Vamos passar para a palavra de hoje. Nós estamos no episódio 21 da nossa série, aleluia, de Romanos. E hoje nós chegaremos ao fim do capítulo de número 5. Então eu queria pedir a você que abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Eu acredito que vai ser projetado aqui. Ninguém me deu ainda, né, a minha ponteira aqui, mas eu acho que vai ser. Vamos ver, até aí ao final do culto a gente descobre, né? Mas de qualquer forma, abre aí Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18, e nós vamos nesse finalzinho aí de Romanos 5, vamos encerrar então o capítulo 5 de Romanos. Pode colocar lá dentro, viu, Paulo? Irmãos, como vimos aí, né, no início do capítulo 5 de Romanos, o que Paulo faz? Ele faz uma afirmação, ele faz algumas afirmações no início do capítulo 5 de Romanos que são simplesmente maravilhosas. Ele fala, por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, no início, que a parede de inimizade, enfim, ele não usa essas palavras, mas ele diz o seguinte: o que nos tornava inimigos de Deus acabou. Ele fala assim, o amor de Deus é derramado no coração. Citei agora um pouco esse texto. Aí você fala assim, pastor, eu nunca senti o amor de Deus derramado no meu coração, porque isso é subjetivo. Aí ele fala, ok, então se você não sentiu de forma subjetiva, tem de forma objetiva. Talvez você nunca sentiu o amor de Deus derramado no seu coração, mas ele fala o seguinte, ok, você não sentiu, mas então de forma objetiva. O fato de ele ter ido para a cruz mostra que ele te ama. Ele fala isso. E ele ainda fala o seguinte: por alguém bom, talvez alguém aceitaria morrer, mas por alguém ruim, ninguém. É o que ele fala. E essas declarações, elas são muito fortes. E o que Paulo começa a combater no versículo 12 até o versículo 21 são os argumentos de alguém realista. Que alguém realista pode falar: Paulo, você está falando aí que agora nós somos amigos de Deus, que a glória está preparada para nós, que o amor de Deus é derramado no nosso coração, mas o mundo vai de mal a pior. Como que você pode declarar isso, Paulo? Baseado em que você pode fazer isso? Que evidências você tem para declarar isso? Ou alguém poderia falar, como o gesto de Jesus, de um homem, pode mudar tanto a minha realidade assim? É o que Paulo está prevendo quando ele começa a falar no versículo 12 em diante. Ele começa então a dar uma resposta aos realistas. E ele divide essa resposta em 3 partes. Na primeira parte que vimos, há 2 semanas atrás, ele apresenta Jesus e Adão. Na segunda parte ele contrasta os dois. E na terceira parte, que é a que vamos ver hoje, ele vai comparar os dois. Ele vai colocar os dois na balança, ele vai colocar os dois lado a lado, um como representante da morte e Cristo como representante da vida. E ele vai comparar o resultado da obra de cada um. Vocês vão perceber que desse versículo 18 até o 21 agora, ele vai usar termos. No anterior a gente viu ele usando termos assim, mais nunca, ou maior ainda. Agora o que ele vai usar? Assim também, ou assim como. Isso é uma ideia de quê? Comparando. Assim como ele, assim também ele. Essa mudança de Paulo nesse versículo 18 agora em diante é exatamente para o quê? Ele está colocando os dois juntos, com a intenção de destacar o que foi a obra de um e o que foi a obra do outro. E aí é interessante porque no final Paulo vai afirmar que o reino da justiça e da vida veio por meio de Jesus Cristo. E ele é superior, já que estamos falando de diferença, ele é superior ao reino da morte e do pecado que veio através de Adão. Vamos ler Romanos 5. Esse negócio está meio rosado, meio estranho, Mas enfim, está funcionando aqui? Tá. Romanos 5 do 15, não é esse não, da visão? Não é esse não, queridão. Pode esse é ir. da semana passada. Esse é da semana passada, João. Esse aí Não, filho. Eu estou falando que não é, ué. Você deve estar aberto aí, Romanos 5, esquece lá, porque aqui vai demorar. Vocês abriram? Vocês têm Bíblia,
Porque crente hoje, né, não costuma ter Bíblia, não. Às vezes tem só um celularzinho ali, né? Mas abre aí Romanos 5,18. Todos abriram? Sim. Muito bem, estou lendo na revista atualizada, diz assim: pois assim como, percebe que eu falei? Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Bom, para começar a falar, ou para começar a comparar, achou, filho? Eu vou precisar de um quadro que está aí. Não procurou? Se você quiser, põe um outro computador. Eu vou precisar de um quadro que está aí. Por isso que eu te falei para olhar isso aí, né, filho? Mas eu vou precisar do quadro. Para a gente falar, irmãos, para comparar a obra de Adão e a obra de Cristo, a gente tem que começar falando de dois inimigos do Evangelho que são importantes quando vamos tratar das diferenças entre Adão e Cristo. No fim do capítulo 5, que é o que veremos hoje, Paulo ele vai marcar o término de uma seção da carta dele, um trecho em que ele expõe o evangelho da justificação pela fé. Então o que vamos ver hoje é o fim dessa grande seção que começou lá no capítulo 1 e que ele fala basicamente sobre a justificação pela fé. Tertuliano, que é o cara que eu citei agora há pouco, que falou sobre o batismo, ele disse o seguinte: assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, a grande doutrina da justificação está sempre crucificada entre duas heresias, o liberalismo e o moralismo. Então ele defendia o seguinte, que o evangelho ele sempre vai ser anunciado entre essas duas mentiras. Para a gente entender isso, a gente tem que entender, ótimo, né? Para a gente entender isso, a gente precisa esclarecer o seguinte: o evangelho ele é unido por duas verdades. Quais que são as duas verdades que unem o evangelho? Primeiro, você é mais pecador do que você um dia ousou acreditar que era. Meu Deus. Essa é a primeira verdade. Se você um dia falar assim, nossa, deixa eu pensar o quanto eu sou pecador, você ainda não vai conseguir dimensionar o quanto é. Calma que vai melhorar, mas primeiro eu preciso entender as duas verdades. Deus é santo, portanto, como um Deus santo, Ele exige que os nossos pecados sejam punidos. E esquecer disso leva ao liberalismo. Se eu esquecer que o meu pecado precisa ser punido, eu vivo do jeito que eu quiser. Por outro lado, nós temos uma outra verdade. Qual que é? Você é mais aceito por Cristo do que jamais ousou esperar. Então, se por um lado você pudesse um dia pensar o quanto eu sou pecador, você ainda não conseguiria dimensionar. Por outro lado, se você pensasse assim, eu sou aceito por Deus, o máximo que você conseguisse dimensionar disso não chegaria no nível do quanto Deus te aceitou. Só que isso nos leva a entender que Deus ele é gracioso. E os nossos pecados que precisavam ser punidos, eles foram tratados aonde? Em Cristo. E esquecer disso vai levar para o quê? Para o moralismo. Quando eu esqueço que Deus é gracioso e que Ele perdoou os meus pecados em Cristo, eu vou para o moralismo. Então, pensando nessas duas verdades, já que estamos diferenciando a obra de Cristo com a obra de Adão, o Adão ele sempre vai caminhar ou para o liberalismo ou para o moralismo. Bom, se você eliminar uma dessas verdades, a primeira de que você é pecador no mais alto nível, e a segunda que você é aceito no mais alto nível, se você tira uma dessas duas verdades, o evangelho se torna manco para você. Porque ou você vai ser liberalista ou você vai ser moralista. Amém ou não? Amém. Entendem isso?
Bom, Timothy Keller, ele preparou um quadro no livro dele que exemplifica de forma perfeita o que é o evangelho entre dois erros. Eu queria acreditar que eu conseguiria projetar esse quadro, né? Mas pelo andar da carruagem que eu não vou conseguir. Então depois a gente pode até providenciar, sei lá, colocar no grupo da igreja, mas eu vou falar desse quadro. Esse quadro ele consiste no seguinte: de um lado o liberalismo, do outro lado o moralismo e do meio o evangelho. Só para você entender como que a gente flutua muito fácil entre um e outro e às vezes nos afastamos do evangelho. Bom, o que é o legalismo? Deus é santo e exige santidade. Pastor, mas isso aí não é evangelho? Calma, isso é legalismo. E o que é o liberalismo, pastor? Deus é amor e te aceita de qualquer jeito. Percebe como que um está distante do outro? Pastor, e o que é o evangelho? Deus é santo e é amor. Ele te aceita de qualquer jeito, mas espera uma mudança por causa do amor dele. Perceberam a diferença? De um lado, um vai exigir que você viva uma vida de santidade. Do outro vai falar, não, você pode viver do jeito que você quiser. O que o Evangelho diz? Não, você vem do jeito que você quiser, você vem do jeito que você quiser, do jeito que você está, mas aqui você vai ter que ser tratado. Tem um outro. O legalismo diz assim: faça por merecer, por sua própria justiça, ou seja, faça o bem. O que o legalismo vai dizer? Você não precisa de justiça perfeita. Ninguém é perfeito. Viva bem, do jeito que você quiser. O que o Evangelho vai ensinar? Receba a justiça perfeita de Deus e desfrute do bem. Então um fala, faça o bem. O outro fala, viva bem. O Evangelho fala, desfrute o bem. Ainda nessa comparação, um diz o seguinte, falando do legalismo: a matéria é ruim, estamos caídos, rejeite os prazeres. Isso é moralista. Cuidado com os prazeres, não tenha prazeres. Se for na piscina, vai de calça jeans e armadura. Se for jogar bola, não pode fazer falta. Tem coisa mais gostosa que você fazer uma faltinha de vez em quando, né? Não é quando o cara é bem folgadinho, né? Você dá só uma capinadinha de leve, um beliscão no tornozelo, né? Então, o que o moralista vai fazer? Não viva prazeres. E o legalista, o que ele vai dizer? A matéria é boa. Estamos até caídos, mas a matéria é boa. O prazer é bom. Prazer é bom. Satisfaça os prazeres. Satisfaça os prazeres. Isso é o quê? Isso é o liberalismo. E o Evangelho, pastor, como que o Evangelho trata isso? O Evangelho trata da seguinte forma: a matéria é boa, concorda com o liberalista, mas estamos caídos. E o prazer? Bom, o prazer é bom, mas desfrute dele com sabedoria. Enquanto um não diz, não desfrute dos prazeres, o outro diz, desfrute do jeito que você quiser. O que o Evangelho diz? Desfrute com sabedoria. Bom, mais um. O moralismo diz: o pecado só afeta os homens, os indivíduos. Portanto, evangelize, está tudo certo. Já o legalista vai dizer o seguinte: o pecado não afeta em nada. Esse negócio de pecado original, isso é bobagem. Isso não tem nada disso. Então o pecado não afeta em nada. O que você deve fazer então? Bom, faça ação social. E eu não estou falando ação social em nível de ajudar alguma instituição. Não. O que ele está querendo dizer com isso? Vote bem. Né? Vote bem, que se você votar bem, está resolvido. Trabalhe muito, seja um bom trabalhador, conquiste grana, que o resto está resolvido. O pecado não afeta o homem em nada. Já o Evangelho, o que ele diz? O pecado afeta tudo. O pecado afeta tudo. O pecado afeta a política. O pecado afeta o trabalho. O pecado afeta a educação. Então o que eu tenho que
fazer como evangélico, ou como aquele que vive o evangelho. Eu preciso evangelizar, mas eu também preciso entrar na sociedade e transformar a sociedade. Mais um. Então já estou caminhando para o fim dessa parte. O moralista diz: as pessoas não podem mudar. Ou mudar é fácil. Depende dos seus esforços. O moralista vai dizer o seguinte: olha, se você se esforçar, você é capaz de mudar. Ou ele vai dizer o seguinte: não, ninguém pode mudar realmente. Esse é o moralista. E o legalista? Ele vai dizer o seguinte: simplesmente as pessoas não precisam mudar. Para que mudar? E o que o Evangelho diz sobre isso? Ele fala o seguinte: as pessoas podem mudar, mas não existem ajustes rápidos. Um diz: você tem que mudar, se esforce por isso. O outro diz: não precisa mudar. O que o Evangelho diz? É capaz de mudar, mas você tem que entender o processo de Deus. Mais um. O moralista vai dizer: mergulhe-se na culpa, esforce-se até se ver livre dela. O liberalista vai dizer: fuja da culpa, está tudo bem, Deus te ama. E o que o Evangelho diz? Passe pela culpa, mas descanse em Cristo. E o último, para nós encerrarmos, o moralista vai dizer: arrependa-se dos seus pecados. O legalista vai dizer: não existe nada para se arrepender. E o que o Evangelho prega? Receba a capacidade de se arrepender. Você não tem condições de se arrepender por conta própria. Você precisa receber de Cristo a capacidade de se arrepender. E afaste-se da sua justiça própria. Bom, feito esse quadro, e a gente poderia aqui continuar falando de várias coisas. Feito esse quadro, nós vamos começar a olhar a partir de agora os resultados imediatos da obra de cada um, de Cristo e de Adão, começando pelo versículo 18. Conseguiram colocar? Não, né? Já até desistiram, né? Não puxou, né? No final eu faço puxar. O versículo 18 aí, deixa aberto então Romanos 5 para vocês aí, versículo 18. Logo hoje que eu tinha tanta coisa bonita para mostrar para vocês ali. Aliás, cadê o meu computador? Não parece que você está usando ele, Miguel? Mas pode abrir, né? Isso. Deve estar sem bateria, né? 42. Então vamos lá. Depois Marcinha corta essa parte, né, Marcinha? Vai dar trabalho para ela. Se eu quiser, não precisa cortar, né? É bom para todo mundo ver que quem sabe faz ao vivo. Pronto, meu filho, é só agora você plugar aí, ó. Se quiser, põe bateria nele, porque senão ele vai. É só conectar aí agora. Quem conhece o boi é o dono. Exatamente, quem engorda o boi é o dono da boiada, né? E é das porcadas, mas. Bom, Romanos capítulo 5, 18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação, para a justificação que dá a vida. O que ele está mostrando aqui, irmãos? Eu quero que você perceba sempre esses dois quadros: moralista e legalista e o evangelho. Então aqui ele está apresentando a ofensa, que é igual ao quê? A condenação. E ele está mostrando também que um ato de justiça é igual à justificação. Ou seja, uma ação, preste atenção, uma ação mudou o status de muitos automaticamente ou imediatamente. Em Adão, nós somos imediatamente colocados na condição de condenados. E em Cristo nós somos imediatamente colocados na condição de justificados. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo aí. Ou seja, de Adão herdamos o quê? A culpa, a natureza pecaminosa, ou seja, a tendência ao pecado. É natural. Nós, como Adão, nascidos de Adão, nós, não sei se alguém soltou papagaio quando era novo. Isso hoje não existe mais, né? Hoje os meninos comem papagaio pronto. Tinha coisa mais gostosa que você pegar uma sacola
molinha do EPA, cortava ela, cortava o bambu, esticava, fazia um sureco. Lembra do sureco sem rabiola? E aquilo saía fazendo barulho. Mas quando a gente soltava papagaio, não tem nada a ver com a pregação. Mas quando a gente soltava papagaio, o papagaio, quando ele ficava dando de lado, mas assim, você colocava um bambolim nele, né, que era um pedaço para ele ficar meio aprumado, né? A nossa tendência natural é sempre ir para o lado do pecado. Isso é adâmico, faz parte da natureza pecaminosa. E aí, como consequência disso tudo, veio também a punição de Deus. Porque como eu falei, Deus é graça, mas Deus também é santo. E Ele exige punição pelo pecado. Então, em Adão, nós temos que ser punidos. Só que Cristo nos oferece a oportunidade de nascermos em sua família espiritual. Ele nos oferece essa oportunidade. Ele diz o seguinte: se você vier, você vai entrar numa nova linhagem. A linhagem que começa com o perdão e termina com a vida eterna. Essa é a oferta do Evangelho. É isso que Paulo está mostrando aí nesse versículo 18. Ele está falando, um fez isso, mas o outro faz isso. Olha a diferença da obra de um e da obra do outro. O que nós entendemos com isso é o seguinte: se eu não fizer nada, eu vou receber a morte por causa de Adão. Lembrando que rejeitar Adão é rejeitar Cristo também, viu? Porque se você fala assim, pastor, eu não quero Adão como meu representante, eu quero ser responsável pelos meus atos. Ok, se você não quer Adão como representante, você também não pode ter Cristo como representante. Você vai ter que fazer atos de justiça para te justificar. E nós sabemos que isso é impossível. Então, rejeitar Adão é rejeitar Cristo. Se você não fizer nada, se você andar com a sua vida do jeito que você quiser, o que você vai receber é morte. Mas, se formos a Deus pela fé, o que nós vamos receber? A vida, por causa de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aí nesse versículo 18. Aí o que faz? Desemboca no próximo. Qual é o efeito da natureza de Adão no homem? O que essa natureza adâmica fez no homem? O que essa natureza adâmica produziu no homem? O que o homem foi capaz de ser por causa dessa natureza adâmica? Bom, um grande teólogo do século XV, apesar dele não gostar de ser chamado de teólogo, que era o Erasmo de Roterdã, esse cara teve uma característica: ele era católico. Só que ele influenciou tanto os reformadores protestantes como os reformadores católicos, mas ele não saiu da igreja católica. Ele continuou na igreja católica, porque ele tinha esperança de reformar a igreja católica por dentro. E ele era muito amigo de Lutero. Muito amigo. Eles trocaram correspondência até os últimos dias de vida. E ele recriminava Lutero por Lutero ter começado toda a reforma protestante. Glória a Deus pelo Lutero. Mas o Erasmo, ele quis segurar a onda. Olha o que o Erasmo disse: aleluia, conseguimos resolver. Glória a Deus, né? Vamos lá. Olha o que o Erasmo de Roterdã ele disse: embora o livre-arbítrio esteja contaminado pelo pecado, nem por isso foi por ele extinto. Ou seja, o pecado não extingue o livre-arbítrio. E embora tenha sido tão prejudicado por esse processo, que antes de recebermos graça, nos inclinamos facilmente ao mal do que ao bem. O pecado anuvia o bom juízo e domina a liberdade da vontade. Pastor, o que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele está querendo dizer o seguinte: que a obra de Adão, ela prejudicou a nossa capacidade de escolher. Que se nós escolhermos como Adão, a gente sempre vai escolher errado. Porque o pecado, ele fez isso, como ele anuviou a capacidade do homem de escolher. E quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, e quando a gente olha para nós mesmos e olhamos as escolhas que fazemos, ou que fizemos no passado, a gente vai ver carregado pelo pecado. Mas a graça, ela quer oferecer para você o quê? Uma cura do livre-arbítrio. E você, de forma livre, faz com que alguém você vai ficar preocupado. E você, de forma livre, pode escolher o Senhor, mas porque a graça te alcançou. Porque sem a graça, o seu livre-arbítrio está estragado.
Mas com a graça, você é capaz, né, de corrigir lá o papagaio que está dando de lado. Você vai inclinar para o outro lado, do lado da graça. Amém? Bom, portanto, meus amados irmãos, temos diante de nós duas famílias. Você tem dentro de você duas famílias. Uma herdada, que é a de Adão, e a outra recebida, que é a de Cristo. Agora a pergunta que não pode deixar de ser feita é: qual a linhagem familiar que você pertence? Ou qual que você quer pertencer? Pastor, é óbvio que depois de tudo isso que o senhor falou, eu quero pertencer à linhagem de Cristo, né? E o que eu tenho que fazer? Simplesmente aceitar pela fé. Aceitar pela fé. Essa é a obra do Espírito Santo. Bom, a partir disso nós vamos para o próximo tópico, que é o do versículo 19. Olha o que Paulo diz no versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Lembra que o que Paulo está fazendo? Ele está colocando Adão e Cristo lado a lado para comparar o que um fez com o que o outro fez. É aquele quadro que nós montamos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem o quadro. Ele existe, tá vendo? Ele é bonitinho, né? Ele tem o legalismo de um lado, ele tem o liberalismo do outro, ele tem o evangelho no meio. Depois eu vou colocar no grupo da igreja, já te ajuda a ver. Talvez eu falando assim não tenha ficado tão bom como se eu tivesse mostrado aqui, mas Deus sabe todas as coisas, né? E nós estamos crendo que o Espírito Santo está no comando ainda de todas as coisas. Mas enfim, aliás, ainda não, sempre estará. Romanos 5,19, voltando para cá. Assim também como pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Irmãos, o sentido da expressão muitos feitos pecadores e muitos se tornarão justos, não pode ser que essas pessoas de fato se tornarão moralmente boas ou más, mas sim que foram legalmente declaradas. O que ele está dizendo é o seguinte: não significa que pelo fato de eu nascer como filho de Adão eu vou ser ruim. Não é isso. Porque vocês conhecem alguém que é filho de Adão, que não nasceu de novo, que é pão? Existe aquela frase, né, tão famosa, né? Só falta, não é? Então, você fala assim: não, essa pessoa só falta Cristo. Não é o que ela faz de bom ou de mal. Você já viu pessoas falando assim: pastor, eu posso até não ir para o céu, mas para o inferno também eu não vou. Como se houvesse uma terceira via, que ela não existe. Ela não existe. Mas tem gente que cria, né? Ah, pastor, mas não tem um tal de purgatório? Tem. Na teologia católica tem, mas na Bíblia não. Então, como eu me apego à Bíblia, eu vou ficar com ela. Se chegar lá amanhã, depois tiver o tal do purgatório, beleza, ótimo. Eu vou para o purgatório, vou para o céu, não sei. Mas e se não tiver? Eu vou correr esse risco? Não, eu prefiro acreditar na Bíblia. E o que a Bíblia diz? Ela não diz para mim assim: então tá, já que não tem purgatório, que tem só céu e inferno, seja bom. Não, o que a Bíblia diz? Você precisa ser declarado justo para ir para o céu. Não é ser justo, preste atenção, isso é importante. Não é ser justo, é ser declarado como justo. E o que Paulo está falando aqui em Romanos é que em Cristo nós somos declarados justos ou injustos, dependendo de quem eu me apoiar. Se em Adão, injusto; se em Cristo, justo. Mas não significa do que eu vou fazer, é como eu sou declarado. Ou seja, a desobediência de Adão foi a razão para que muitos fossem colocados na categoria de pecadores, assim como a obediência de Cristo foi a razão para que muitos fossem colocados na categoria de justos. Para entender isso melhor, o que nós temos que ter em mente é que a façanha de Jesus, quando Jesus vai à cruz e paga o nosso pecado, não é simplesmente a remoção da penalidade. Quando Cristo vai à cruz, ele não está, presta atenção, quando Cristo vai à cruz, ele não está simplesmente removendo a punição. Ele não está fazendo simplesmente isso, por mais que isso seja bom. Mas não é só isso. O que ele está fazendo então, pastor Léo? Bom, a façanha de Cristo foi obedecer por nós. Foi obedecer por nós.
E ele não fez isso apenas na morte, ele fez isso durante toda a sua vida. Acima de tudo, na morte. Mas durante toda a vida, nós vemos Cristo obedecendo a Deus. Para que Cristo estava fazendo isso? Porque a obediência dele lá é a minha obediência hoje. Porque se eu for contar com a minha obediência, vai dar problema. O que Paulo está falando é isso. E Paulo está falando o seguinte: se você se apoiar no fato de que você é bom e que você obedece, não vai dar certo. O que você tem que se apoiar então? No fato dele ter obedecido por você. E a prova maior é a própria crucificação. E aí, para a gente diferenciar um e outro, Adão e Cristo, enquanto que Adão, Deus falou: olha, se você me obedecer, você vai desfrutar de muitas bênçãos. O que Deus falou com Adão é: se você me obedecer, cara, você vai ter muita bênção para você. E mesmo assim, o que ele fez? Desobedeceu. Agora vamos para Cristo. Cristo, mesmo sabendo que enfrentaria a agonia da morte, se ele obedecesse. Enquanto que Adão, a promessa de Deus foi: obedece, eu te abençoo. Em Cristo foi: obedece, você vai sofrer. Mesmo assim ele obedece por nós. Mesmo assim ele obedece por nós. E não só obedece, ele obedece de forma absoluta e total. Absoluta e total. Por quê? Porque o objetivo dele em obedecer era nos obedecer por nós, nos salvar, fazer com que essa obediência fosse declarada a nós também. Então, toda vez que você vê a obediência de Cristo descrita na Bíblia, não é só uma obediência. Quando ele fala, a Bíblia fala que ele obedeceu o Pai em tudo, não é só uma questão de obediência, é uma questão de vida ou morte. Para quem? Para todos nós. Ou seja, quando Cristo obedeceu, era a nossa obediência. Olha que coisa interessante, esse grande teólogo, John, eu não sei se eu vou pronunciar bem o nome dele, John Gresham Machen, ou Machen, né? Esse camarada, ele foi só o fundador do seminário de Westminster, lá na Filadélfia, dos Estados Unidos, esse cabeção aí. Ele vai explicar essa questão de forma muito interessante. Ele diz o seguinte: Adão, antes de cair, era justo aos olhos de Deus, mas ainda pesava sobre ele a possibilidade de se tornar injusto. O que ele está dizendo? Presta atenção. O que ele está dizendo? Que Adão, mesmo diante de Deus sendo justo, ainda havia a chance dele se tornar injusto. Porque se ele pecasse, ele se tornaria injusto. Agora olha a continuidade. Quem foi salvo por Cristo? Quem é salvo, diga glória. Quem foi salvo por Cristo não é só justo aos olhos de Deus, como Adão era, mas está fora do alcance da possibilidade de se tornar injusto. Vou explicar isso. Adão tinha uma chance de se tornar injusto pelas suas ações. Nós em Cristo não temos possibilidade de nos tornar injustos. Por quê? Porque não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Eu me apoio no ato dele e não nos meus atos, nas minhas ações. Pastor, mas se eu pecar e cair, não estou falando sobre isso. Nós estávamos conversando ontem, né, falando, estamos recebendo, né, Carol, David e Marta, né? Maura. Que é a mãe da pastora Carolzinha. Nós estávamos ontem conversando, estávamos falando sobre isso, né? Sobre predestinação, não predestinação, perde ou não perde salvação. Então, não estou dizendo que perde ou não perde salvação, estou dizendo o seguinte: se você se manter em Cristo, não tem possibilidade de você ser injusto, mesmo que você peque, eventualmente. O fato de você pecar eventualmente não vai te tornar injusto. Bom, a partir de agora, versículo 20, nós vamos nos deparar com uma digressão, nós vamos nos deparar com uma fugida do assunto. Paulo foge do assunto que ele está falando, mas isso aí é muito necessário. Por quê? Talvez o que Paulo está prevendo é uma nova objeção, porque lembrem que ele está respondendo a uma objeção anterior. Lembre que tudo isso que ele está falando é porque ele poderia ser questionado
Quando alguém falasse assim, olha, como pode o amor de Deus se derramar no nosso coração se o mundo está cada vez pior? Então o que ele já está fazendo é uma resposta aos realistas. Mas aqui parece que ele abre um parêntese, né? Ele faz uma notinha de rodapé para resolver uma questão que porventura pudesse ter sido levantada. Qual que era? Bom, você está falando de Adão e de Cristo, mas e Moisés? E a lei? A lei não faz diferença nenhuma? É o que faz no versículo 20, olha aí, né? Que a gente está lendo lá, né? A gente vem no versículo 19, porque como pela obediência de um, assim também por meio da obediência, muitos se tornaram justos e tal. Agora olha o 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permita-me ler esse versículo na nova tradução da linguagem de hoje. Eu nem coloquei, ele devia ter colocado. Mas esse versículo na nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. O que Paulo está prevendo é o seguinte, que os judeus, ou até nós mesmos poderíamos perguntar: pastor, mas é a lei? O senhor falou de Adão, falou de Cristo, mas Moisés não representou nada? O grande libertador do povo de Israel, né? Paulo está prevendo esse questionamento e ele começa a responder isso. Ele responde isso aí com uma frase, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas para nós entendermos isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho. Vocês lembram que eu falei aqui, quem está acompanhando a série toda, lembra que eu falei que a lei, ela é boa e ela tem um propósito. Qual que é o propósito da lei? Apresentar o pecado. E apresentar também a incapacidade do homem de cumpri-la. Porque isso é interessante. Quando a gente vai ler a lei de Moisés, e a gente vê o povo de Israel patinando, e a gente fica até com raiva, né? Porque a gente fala assim, vai, bem depois. Não é assim? Vocês têm essa mesma impressão que eu ou não? Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estão aqui? Estão ligados? Aleluia. É só eu que quando leio fico meio irritado com o vai e vem do povo de Israel? Não. A gente fica irritado, eles vão depois voltam. Por quê? O que isso está nos mostrando? Porque ao homem é impossível cumprir a lei. Mas por outro lado, a lei é boa para mostrar que o homem está desobedecendo a Deus. Então nós já vimos isso. Paulo, ele, de certa forma, já respondeu isso. Só que aqui, ele adiciona uma outra resposta. Qual que é? Quando a lei formal, o que é interessante se você depois ler, os homens que viveram antes de Moisés, tem um texto que, se eu não me engano, está em Gênesis 22 ou 26, mas eu acho que é 26. Se o Diego estiver por aí, acho que o Diego está dando aula, né? Ele até me ajudar, acho que a pastora Flávia também pode, os dois enciclopédias de Bíblia, né? Acho que é Gênesis 26, fala assim: Abraão andou em todos os meus estatutos. Quais? Ou seja, Abraão andou de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, sem existir lei. A gente vê, por exemplo, José. José, ele tinha uma conduta moral que era condizente com a lei, mesmo sem ter lei formal. Mas quando a lei formal veio por intermédio de Moisés, o que aconteceu? O que ele está falando ali? Onde abundou o que? O pecado. O que ele está mostrando? Que o pecado ficou mais visível e pior. Por quê? Porque a ignorância agora não era mais uma forma de defesa. Porque quem viveu antes da lei podia dizer: eu não tenho lei. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês querem chamar a lei para a história? Eu vou dizer o seguinte: depois da lei ficou pior, porque agora vocês sabem que tem que obedecer. Vocês sabem que tem que obedecer. John Stott, ele diz sobre esse versículo: a lei aumentou o pecado ao invés de diminuí-lo. Ela provocou o pecado ao invés de evitá-lo. Por mais incrível que isso possa parecer. Então, meus irmãos, a lei prova para mim e para você que a falta de conhecimento não nos impede de obedecer. A falta de conhecimento não nos impede. Tem que fazer, a pessoa não conhece a Deus. Não é isso que impede ela de obedecer. O que impede ela de obedecer? Adão.
O que Paulo está dizendo é isso, olha, o problema de obedecer não está na lei. Você já conversou com uma pessoa que ela conhece os 10 mandamentos de cor? Mas muitas vezes não vive. Porque conhecer os 10 mandamentos não faz obediente aos 10 mandamentos. O que Paulo está dizendo é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não adianta você obedecer. Porque não é a falta de... O que me faz não obedecer à lei? É a falta de boa vontade e a falta de capacidade para obedecer à lei. Não é conhecer ela. Não é o fato de conhecer a lei que me faz, é a falta de capacidade. Eu não consigo, simplesmente não dá para obedecer a lei. Então, pastor, bom, nesse caso, nós não necessitamos aplicar mais esforços. Não é se esforçar mais que vai te fazer melhor, mas nós precisamos de socorro. Nós precisamos de mais força. Nós precisamos de socorro, porque nós não conseguimos obedecer. Nós não conseguimos fazer. Por isso que a Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor. Quando o Salmo estava falando isso, Davi nem sabia, mas quem ele tinha em mente? Jesus. Ele fala: o meu socorro é Ele, porque eu, por mim próprio, né, bem índio, né, bem amazônico, né, eu por mim próprio não consigo obedecer. É o que ele está dizendo. Então, pastor, por que a graça superabundou? Por que precisávamos disso? A fim de que onde um dia o pecado reinou e toda a raça humana enfrentou a morte, agora, por que a graça superabundou? Porque aonde existia a morte, agora, entra o versículo 21, a fim de que como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E assim, Paulo vai encerrar essa longa caminhada da justificação pela fé. Assim ele vai encerrar essa longa sessão. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça para a justiça, pela justiça para a vida eterna. Ou seja, irmãos, na cruz nós vamos enxergar duas coisas. Primeiro, nós vemos o pior que o pecado é capaz de produzir. Quando você vê o ser humano produzindo todo nível de sofrimento a Jesus, quando você vê o ser humano sendo capaz de pegar um igual e submeter aquele tipo de sofrimento, isso é o máximo que o pecado pode fazer. Ali na cruz, o ser humano chegou ao seu mais alto nível de maldade. E olha que eles já fizeram muita maldade depois, né? Quem lê a história da igreja, vai ler, por exemplo, que os anabatistas, que são chamados de anabatistas porque eles rebatizavam, e nós somos meio que os anabatistas, né? Porque a gente também gosta de batizar de novo. Mas enfim, os anabatistas tinham uma filosofia. Eles não aceitavam a reforma magisterial. O que é a reforma magisterial? A reforma produzida pelo Estado. Por exemplo, né, quem sabe, quem conhece um pouco de história, sabe que a reforma protestante na Alemanha foi patrocinada pelo governo. Na Suíça, foi patrocinada pelo governo. Os anabatistas eram chamados, né, pelos reformadores. Por incrível que pareça, os anabatistas eram chamados pelos reformadores de protestantes, porque eles eram radicais, eles não aceitavam a influência do Estado. E muitos anabatistas foram assassinados. Sabe qual era a forma de assassinar? Afogamento. Afogamento. Amarravam as pessoas e jogavam. Rio Danúbio, acho que é o Danúbio, né, que era na Suíça. Aí um desses rios lá da Europa tinham vários mártires. É Danúbio mesmo, né? Que era Suíça. Alguém que eu vi balançando a cabeça, falei, deve ser. Mas enfim, foram muitas pessoas martirizadas ali por afogamento. Mas enfim, voltando à crucificação. Na crucificação, a maldade chegou no mais alto nível, mas também mostra para mim e para você que o pecado tem um nível máximo. Então na cruz, nós vemos isso. E nós não podemos achar que nós somos inocentes. Porque a crucificação de Jesus, ela não foi praticada pelos romanos e nem pelos judeus. Quem matou Jesus? O meu pecado matou ele. Nós temos que entender isso.
Aquelas pessoas estavam nos representando. Mas nós estávamos lá também matando o Salvador. Por quê? Porque ele não morreu pela mão dos romanos. Ele morreu por escolha própria. Por mim e por você. Então na crucificação a gente vê isso muito bem. O pecado tem um nível máximo. Mas na cruz também nós podemos enxergar que o máximo que o pecado pode fazer ainda não é capaz de frustrar a salvação de Deus. Por mais que o pecado seja ruim, a salvação que Deus provém ainda é maior do que o pecado. Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque aonde o pecado foi no limite, não superou a salvação que Deus estava propondo. Então esse versículo 21, ele é fantástico para isso. Porque na cruz, a graça ela destrói o pecado. E a vida, ela definitivamente triunfa sobre a morte. Ali naquela cruz estava a vida triunfando sobre a morte. Então, meus amados irmãos, Adão, ele não é a última palavra para a humanidade. Cristo, o representante perfeitamente obediente, esse é. E nisso, meus amados irmãos, se você se apoiar em Adão, não existe esperança, em absoluto. Sem Cristo, não há esperança. O melhor que você seja. Sem a salvação que Cristo propõe, você não vai ser feliz. Sem a salvação que Cristo propõe, você não encontrará gozo e regozijo, não só nessa terra, mas ainda na vindoura. Por quê? Porque você ainda está no reino da morte. Agora, em Cristo, você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Você é transportado para o reino da graça. Você é transportado para o reino da justiça, da vida eterna. Então, fora de Cristo não há esperança. Agora, nele, a esperança é certa. Com Ele e nele. Bom, para concluir toda essa falação de 1 hora na sua cabeça, nada poderia resumir tão bem essa porção das Escrituras. E essa porção que eu falo é de Romanos 1:1 até Romanos 5:21. Nada poderia resumir tão bem tudo que nós vimos até hoje quanto a expressão reino da graça. Nada poderia resumir melhor para nós esses 21, se nós pudéssemos resumir esses 21 episódios que vemos até agora, qual que é a expressão? Reino da graça. Que é essa expressão que está ali, ó. Reinasse a graça. Então, meus amados irmãos, a graça, ela perdoa pecados por intermédio da cruz, concedendo aos pecadores tanto justiça como também vida eterna. A graça, ela não só perdoa, mas ela também oferece vida eterna. Irmãos, a graça, ela satisfaz a alma sedenta. Só ela deve ser capaz de fazer isso. Se a sua alma é satisfeita por um relacionamento, seja com o seu marido, com a sua esposa, namorado, os solteiros, né? Não conseguem ser felizes só com a graça, você ainda não entrou no reino da graça. Algumas semanas atrás aqui, eu falei o seguinte, que o chamado de Deus para você não é para ser feliz. Eu fui recriminado. Como assim, pastor Léo? Não é para ser feliz? Na verdade, eu quero refazer minha fala. Quero ter a oportunidade de refazer. Sem a graça, qualquer felicidade que você encontrar não é verdadeira. Sem a graça, se a graça não for suficiente para você, se tudo isso que nós falamos até agora sobre Romanos não for suficiente para te fazer feliz, se depois de ouvir tudo isso você ainda é capaz de entrar em depressão, se depois de ouvir tudo isso você é capaz de ficar triste, se você depois de tudo isso você ainda precisa ser reanimado no Senhor, é importante você reavaliar qual é o nível que essa graça te alcança. Porque se você tem que ser satisfeito em coisas que não são a graça, o dia que essas coisas falharem, você não vai ser feliz. E essas coisas certamente falharão. Ou para
corrigir, provavelmente falharão. Seja ela dinheiro, sexo, relacionamento, igreja. Então, irmãos, a graça tem que ser capaz de saciar a minha alma. A graça santifica pecadores, moldando-os segundo a imagem do Filho de Deus. E um dia, a graça irá definitivamente destruir a morte e consumar o reino da vida. Um dia a graça vai fazer isso. Pastor Léo, como eu aplico, como eu vivo tudo isso? Permita-me propor apenas 3 aplicações para nós irmos embora. Hoje eu vou embora meio-dia, meu amor. Falei que você tinha muita coisa. Falta 5. Tá com fome, amigo? Não sou homem, olha. Você não é homem para fazer isso, aprendeu rápido, hein? Vamos lá. Criou. Eu acho que eu vou pôr no 6 meio-dia. Vamos lá. 3 aplicações rápidas. Primeiro, nós devemos estar convencidos de que a graça reina. Convencidos de que a graça reina. Ou seja, o trono de Deus é o trono da graça. O trono de Deus é o trono da graça. Devemos nos achegar a Ele, sempre a fim de receber graça para cada uma das nossas necessidades. Como é isso, pastor Léo, na prática? Amanhã, segunda-feira, é o dia, né? Como diz o amigo, dia de tiro e bomba, né? Amanhã é o dia, segunda, terça, quarta, quinta, né? No seu dia a dia normal, você vai enfrentar oportunidades que você vai ter necessidade de quê? Graça, para suportá-los. Você vai precisar de graça. No casamento, muita graça. No casamento, literalmente, superabundou a graça, né? Vem superabundância de graça. Para viver sozinho, né? Os solteiros aí, né? Para viver sozinho e manter em santidade, só a graça. Para pagar as contas, né? Quem tem ali os, como dizia antigamente, hoje virou boleto, mas antigamente eram os papagaios, né? Você lembra quando era? Você já pagou os papagaios, amigo? Não. Você não era dessa época, não, né? Você já pagou? Não, já pagou os papagaios? Não. Segunda-feira é dia de pagar os boletos da NET, da CEMIG, da Copasa, da prestação do carro, do aluguel. Amanhã é dia 10, amigo. Quem é empresário é o dia da folha de pagamento. Essa miserável aí, só graça. Só graça. Então, meus irmãos, é isso que Paulo está ensinando. O que Paulo está ensinando, presta atenção. O que Paulo está ensinando é o seguinte: não viva como Adão. Por quê? Adão é cego. Adão não tem socorro. Adão não sabe onde encontrar socorro. Adão, ele tem o Rei da Glória à sua disposição e se esconde. Meu Deus. Porque quando Deus o chama no Éden, Ele está o chamando para a justiça. Ele está o chamando para o amor. É o chamado de amor, é o chamado de restauração. E Adão, o que faz? Foge. E nós fazemos assim. No dia da dor, no dia da angústia, nós não nos apegamos ao trono da graça. E é exatamente nesse dia, irmão, você não vai precisar do trono da graça aqui no culto. Até ele é até bom, mas não é aqui que você vai precisar. Você vai precisar dele lá. No dia da luta, no dia da dor, no dia da angústia, no dia da dúvida, no dia da tristeza, no dia do abatimento, no dia do cansaço. É lá que você vai precisar do trono da graça. E você precisa saber que Cristo, Ele foi à sua frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ele foi preparando o caminho para você. E agora você tem um caminho pavimentado e preparado para que você possa chegar ao trono da graça, para encontrar misericórdia na hora oportuna. É para isso que a graça, dentre outras coisas, quando falamos do reino da graça, é para falar o seguinte: o trono da graça está aberto. Aleluia. Viva sempre se apegando à graça. Ah, pastor, eu estou tão abatido. Pois é, irmão, se apega à graça.
Porque se você se apegar a mim, me dá uma palavra aí, pastor, para me superar. Você vai sempre precisar do pastor para te dar uma palavra, para te direcionar. E o pior do pastor te direcionar é o dia que ele te direciona do jeito que você não quer. Aí é ruim. Está falando sobre isso, né, Rê? É difícil o dia que o pastor fala assim, não faz assim. Aí você não está preparado para ir ao trono da graça. Segunda aplicação. Esquece meio-dia, tá? Segunda aplicação. Faça escolhas diárias. Faça escolhas diárias com base em sua nova natureza, mediante o Evangelho de Cristo. Como é isso, pastor? Escolha obedecer, preste atenção para mim aqui. Escolha obedecer em amor e não obedecer para o amor. Se você é Adão, você vai escolher para ser amado. Se você é Cristo, você escolhe porque Ele te amou primeiro. Então as suas escolhas, né, do dia a dia, escolha ser isso, vai ser baseado na sua nova natureza, na natureza que Cristo te dá. Amém? Bom, e a última. Faça da graça a sua alegria e a sua felicidade. Não se apoie nos seus fracassos. Eu não vou nem falar no sucesso, eu vou falar no fracasso. Não se apoie no fato de que ontem você fracassou. Não se apoie no fato de que o mês passado você fracassou. Não se apoie no frato, que é quase um prato. É porque nós somos fome. Não se apoie no fato de que você vai fracassar no futuro, que vai acontecer. Se apoie no fato de que Ele obedeceu a você. Amém? Fecha os olhos. Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Espírito do Senhor falou ao nosso coração. Como precisamos, meu Deus, entender o Evangelho. Porque ao entender o Evangelho, nós entendemos todas as Escrituras. Pai, muitas vezes nós não conseguimos, meu Deus, entender as Escrituras e o que elas dizem, porque não entendemos o Evangelho da graça. Muitas vezes, Pai, fazemos escolhas, tomamos decisões e vivemos a nossa vida sem, meu Pai, apelar para a graça, sem, meu Pai, usar e desfrutar daquilo que o Senhor conquistou para cada um de nós na cruz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Pai, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a sua entrega, a sua obediência, o seu amor, a sua escolha em nos amar, a sua escolha em obedecer, abrindo um caminho para nós. Obrigado, Jesus, nós te adoramos por isso, nós te adoramos pelo Evangelho da graça, nós te adoramos porque nós não precisamos fazer nada para ser aceitos, mas porque somos aceitos, nós queremos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Pai, nos ajuda a não flutuar, Senhor, entre dois erros, mas nos ensina todos os dias a andar pelo Evangelho da graça, a andar pelo Teu amor, a amar as Tuas coisas, não para que o Senhor nos ame, mas a amar as Tuas coisas, porque o Senhor nos amou. Espírito Santo, nos forja, nos monta, Senhor Deus, e nos forma de acordo com a Tua vontade. Nós nos colocamos agora inteiramente nas Tuas mãos, para que o Senhor possa encaixar cada peça, para que possa formar o Teu caráter em nós. Nós não queremos ser ansiosos, não queremos, meu Pai, ser tristes, agoniados, angustiados, abatidos, mas no dia que formos, nós queremos recorrer à graça, queremos recorrer ao Teu amor, porque nós somos, Pai, aqueles que sabem que o nosso socorro vem do Senhor, que em nós mesmos não podemos nos apoiar, nem podemos apoiar na nossa própria obra, mas nos apoiamos naquilo que o Senhor fez por nós. Que esse ensinamento de Romanos, que tudo que vimos até agora, que essa verdade do reino da graça para a justiça, mediante Jesus, mediante o Teu sacrifício, seja impregnado no nosso coração, no nosso espírito,
e que possamos sair, meu Pai, por estas portas, preparados e prontos, não só, meu Pai, para evangelizar, mas para fazer diferença onde tivermos, entendermos, meu Pai, que somos integralmente chamados para obedecer e fazer a Tua vontade. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã e por esta palavra. Vamos todos nos colocar de pé. Levante as suas duas mãos aos céus, com os teus olhos fechados. Agradeça a Deus por esta manhã, agradeça a Deus por esta palavra. Fale com as tuas palavras mesmo. Fale com a tua voz mesmo, que representou essa palavra, o quanto essa palavra te impactou. Fala para Ele o que você entendeu. Fala para Ele, pode falar, fecha os olhos aí e fala, irmãos, ore. Pai, obrigado por esta manhã, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por cada um dos irmãos que estão aqui, que ouviram esta palavra, por aqueles que trabalharam nesta manhã, pela equipe de louvor, pela diaconia, pelo Kids, pelos juniores. Senhor Deus, cada um que esteve envolvido, Senhor, para que este culto acontecesse. Eu te adoro pela vida de cada um deles. Senhor Deus, nós declaramos o nosso amor ao Senhor, Pai. Nós declaramos, meu Pai, que nós dependemos, Senhor Deus, do Teu amor por nós, Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto, por esta palavra, em nome de Jesus. Ainda com as suas mãos levantadas, que o amor inexplicável de Deus Pai, a graça superabundante de Jesus Cristo e a amizade transformadora do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Dê um abraço aí, em pelo menos